Nós estamos quase no fim, faltam 3 quartas-feiras para que nós encerremos o nosso estudo a respeito do Espírito na Igreja. Nós estamos estudando o livro do Dr. Craig Keener e tem sido uma bênção, né? Nós temos aprendido grandemente a cada quarta-feira a respeito dos dons, a respeito do fruto do Espírito, e tem sido cada dia mais enriquecedor. E hoje me ficou incumbida uma tarefa que eu considero bastante difícil, porque hoje nós vamos meditar e vamos aprender um pouco, refletir a respeito de quando acontece o batismo no Espírito Santo. Em que momento esse batismo acontece? Muito se fala sobre o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, muito se lê a respeito disso, mas há uma pergunta que não quer calar. Qual é o momento que ele acontece? Em que ocasião esse batismo acontece? Nós vamos falar um pouco, então, sobre essa cronologia. A cronologia quer dizer respeito, então, ao tempo, ao momento, em que circunstância esse batismo acontece. Será que existe uma espécie de momento certo? Será que existe um agendamento espiritual para isso? Para que a gente receba o batismo com o Espírito Santo? Para nós, né, para mim e para o André, que viemos de uma tradição, é tradição que a gente pode dizer? Sim, né? Tradicional. Tradição tradicional ficou estranho, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Tradição histórica. Nós éramos de igrejas tradicionais. Nós tivemos uma grande dificuldade de compreender o que era o batismo no Espírito Santo. Mas eu vou falar disso mais lá para frente. Mais lá para frente eu vou falar a respeito disso. Mas a promessa que está lá em Joel 2:28, que fala que depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Veja que isso está no Velho Testamento. É uma promessa de que viria o Espírito Santo sobre toda a igreja, porque antes, no Velho Testamento, os profetas, eles recebiam do Espírito de Deus em momentos especiais, em que eles precisavam profetizar, trazer essa profecia ao povo. Mas há uma promessa em Joel que o Senhor derramaria sobre todos os povos o Espírito. O Espírito dele seria derramado sobre todos os povos. E Jesus, lá em Atos 1:45, vem afirmando então essa promessa de Joel, quando ele fala assim, para os discípulos, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então havia uma promessa que estava ali prestes a se cumprir no dia de Pentecostes. E há muitas discussões acerca do batismo com o Espírito Santo, principalmente entre os reformados e os pentecostais. Há muitas discussões, mas a maioria delas não se nega que exista um batismo com o Espírito Santo. Mesmo os reformados não negam que exista um batismo com o Espírito Santo. Você pode estar surpreso com essa informação, mas eles não negam a existência de um batismo com o Espírito Santo. A discussão, na verdade, ela se dá ao momento. Quando é que esse batismo ocorre? Em qual momento, em que circunstância esse batismo com o Espírito Santo ocorre? Seria, então, na conversão, que Cristo é revelado a nós, ou na conversão, quando Cristo é revelado a nós? Claro, na conversão Cristo é revelado. Mas esse batismo ocorre, então, na conversão, quando nós recebemos a revelação do Espírito Santo através de quem é Jesus, ou há um segundo momento. A tradição pentecostal, ela vai chamar esse segundo momento de a segunda bênção. A segunda bênção, ela é chamada. Na visão do Dr. Craig Keener, que é o livro que nós estamos estudando, a resposta mais importante
não é quando ou como esse batismo ocorre, mas qual a razão dele? Para que ele serve? Qual a razão do batismo com o Espírito Santo? Por qual razão, então, Deus nos disponibiliza, o Senhor batiza os seus seguidores com o seu Espírito? Também há um outro consenso entre a maioria dos cristãos, que é a respeito de que alguém que é convertido tem o Espírito Santo. Não é possível que a gente se converta, não é possível você conhecer a Cristo sem ter o Espírito Santo. Porque qual é o papel do Espírito Santo? Revelar Cristo a nós, nos convencer do pecado, nos trazer arrependimento. Então, há um consenso entre tanto reformados quanto pentecostais de que uma pessoa convertida, automaticamente ela tem o Espírito Santo. Não há como ser convertido sem essa revelação, né? Você não tem como você, por capacidade humana ou natural, ter os seus olhos espirituais abertos. Isso é obra do Espírito Santo. Um outro ponto em que talvez tradicionais, reformados e pentecostais também concordem, é que nós devemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Andar em obediência, viver em independência, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Mais uma vez, o Dr. Craig Keener afirma que, na prática, os cristãos eles concordam com aquilo que é mais relevante. Então, o cristão convertido, ele tem o Espírito Santo. Ele deve permanecer tendo uma vida cheia do Espírito Santo. E existe um batismo com o Espírito Santo. Então, tanto reformados quanto pentecostais concordam nesses pontos. Então, talvez, quando nós falamos sobre a questão cronológica, o momento, o tempo em que isso aconteça, seja na visão do Dr. Keener a respeito de semântica. Semântica é a ciência que estuda o significado das palavras. Então, qual o significado a interpretação de uma frase, de uma determinada palavra, a raiz daquela palavra. Então, talvez seja só uma questão de interpretação da frase, do termo, batismo no Espírito Santo. E esse termo ele vai ganhando significados diferentes de acordo com a perspectiva de cada uma dessas linhas, da reformada, da pentecostal, wesleyana, carismática e outras. Cada uma dessas linhas vai ganhando um significado diferente para o termo batismo com o Espírito Santo. O que nós precisamos lembrar, sempre antes de nós nos desgastarmos com discussões em relação ao significado das palavras, em relação aos termos, nos lembrar o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,14, que diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Ou seja, existem discussões que não levam ninguém a lugar nenhum. São questões que não implicam na nossa salvação, não implicam em quem Deus é, não implica na salvação e na obra de Cristo na cruz. Então, é uma questão apenas de significado de palavras e que às vezes dividem multidões. Mas, vamos adiante. O enfoque principal, então, na questão prática, deve ser que nós precisamos buscar o poder de Deus, para nós realizarmos a sua obra aqui, na terra. Nós aprendemos já, acho que foi o Alex quem ministrou, a respeito do Espírito nos capacitando para o evangelismo. Foi você, né? Nos capacitando para o evangelismo, e esse é o principal enfoque quando nós recebemos o Espírito Santo, é para que nós sejamos testemunhas. É isso que diz em Atos 2. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, tanto Samaria, até os confins da terra. E assim vai. Esse é o foco principal pelo qual nós somos batizados no Espírito Santo.
Essa é a nossa função principal. Isso precisa ficar bem gravado para nós. Mas então nós vamos, para que nós possamos entender um pouquinho, nós vamos caminhar por essas duas visões. Tanto a visão reformada, porque nós somos pentecostais, mas é justo que a gente compreenda também qual é a visão reformada, como pensam então os reformados a respeito desse batismo. E nós vamos então, pela ótica reformada, tentar buscar compreender essa perspectiva. Pelo ponto de Richard Baxter, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e alguns outros puritanos também reformados, o batismo ele acontece no exato momento da conversão. Ou seja, no momento em que alguém aceita Cristo como Senhor, ele é batizado com o Espírito Santo. Vamos lembrar, eu vou lembrar sempre aqui que nós estamos falando sobre perspectivas, tá certo? Nós não estamos batendo martelos aqui dizendo, é isso, falando sobre perspectivas. Por quê? Esses estudos de quarta-feira é justamente para que a gente aprenda, se aprofunde. E é por isso que o nome é Raízes, para que a gente se aprofunde, conheça mais, tenha mais conhecimento. Então, essa é a visão do ponto de vista reformado, que no momento em que você se converte, você recebe o selo do Espírito Santo. E isso está lá em Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Essa perspectiva tem base bíblica? Tem base bíblica. Tem base bíblica. Nós estamos aqui vendo essas bases bíblicas. Esse posicionamento, ele é o reformado, né, clássico, típico, que o batismo ocorre no momento da conversão, ele está mais baseado nos ensinos teológicos do apóstolo Paulo, mais baseados nos escritos de Paulo. Eles encontram muitas bases quando você lê as cartas de Paulo, você encontra muitas bases para esse posicionamento reformado. Paulo, ele atesta que nós recebemos toda a provisão de Cristo na conversão. Olha o que diz em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Fomos selados para o dia é como se fosse um penhor. Nós estamos penhorados aqui nessa terra. Nós estamos guardados aqui, aguardando esse dia. Estamos selados de uma forma que, naquele dia, esse selo nos garante a entrada nos céus, a entrada na vida eterna, porque nós fomos selados no dia em que nós aceitamos a Cristo. Se alguém não tem um espírito, não é cristão, isso está em Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então aqui, mais uma vez, nós encontramos margem para que os reformados se baseiem de que o Espírito Santo vem sobre o cristão no momento da conversão, no momento em que ele se converte. Ao mesmo tempo, Paulo também reconhece que os cristãos podem experimentar uma provisão contínua desse Espírito Santo. É um chamado a permanecer constantemente cheios do Espírito. Um exemplo disso é quando ele diz lá em Efésios, para que nós não nos embriaguemos com o vinho, mas para nos enchermos pelo Espírito Santo. Então, há um chamado contínuo e constante para que a gente permaneça cheio do Espírito Santo. Embora essa plenitude do Espírito Santo ela seja concedida a nós no momento da conversão, nós precisamos nos apropriar dela na vida diária. Então, não basta nós recebermos uma provisão gigantesca do Espírito Santo no momento da conversão. É necessário uma vida diária de apropriação desse enchimento que o Espírito Santo nos dá. Quando nós lemos os textos de Paulo, nós podemos identificar que
recebimento do Espírito Santo, ele vai ocorrer então na conversão, mas que há um preenchimento, há uma imersão também contínua a respeito disso. E os reformados, como nós estamos vendo aqui pela ótica reformada, eles não negam de forma alguma que existam experiências legítimas, reais, que possam ser vividas pelo cristão ao longo da sua caminhada. O que os reformados, então, não creem? Que esse momento do batismo com o Espírito Santo é um momento pós-conversão. Ele acredita que o Espírito Santo toma todo o nosso ser no momento da conversão e depois nós podemos ter outras experiências com o Espírito Santo ao longo da vida. Inclusive, tem um exemplo muito utilizado para explicar essa perspectiva, que é o de Pedro e João. Certamente Pedro e João estavam no dia de Pentecoste, lá em Atos 2. Né? Eu creio que eles obedeceram Jesus quando Jesus falou, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aí. Eu creio que eles obedeceram. Pelo menos a Bíblia não fala de nenhum discípulo fujão no dia de Pentecostes. Então eu creio que eles estavam lá, em Atos 2, e eles receberam naquela ocasião do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo naquela ocasião. Mas se nós formos, fizermos uma leitura em Atos 4, nós vamos ver que quando eles são presos pelos líderes religiosos ali, vão ser questionados, vão ser interrogados. Em um determinado momento, quando eles são trazidos à presença de Anás, Caifás, João Alexandre, quando eles são trazidos ali, Pedro é cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, é cheio do Espírito Santo e fala com autoridade diante de todos. Atos 13:9 também vai mencionar Paulo, cheio do Espírito Santo. Mas vamos perceber aqui algo. Paulo se converteu em Atos 9:17, quando ele estava na estrada de Damasco, mas se converteu antes. Mas ele foi cheio do Espírito Santo em Atos 9:17, quando ele estava na casa de Ananias. Quando Ananias orou por Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 13:9, menciona mais uma vez Paulo cheio do Espírito Santo. Por essa razão e por esses textos, então, é que muitos cristãos e teólogos reformados, como D.A. Carson, ele fala algo interessante. Ele afirma que ele não encontra base bíblica para apenas uma única obra, a segunda obra da graça, mas encontra base bíblica para 3, 4, 5 ou quantas mais acontecerem, por causa desses repetidas vezes em que os cristãos foram cheios do Espírito Santo. Então esse de uma forma muito rápida, mas é um panorama da forma como os cristãos reformados creem o batismo com o Espírito Santo. Mas vamos então pela ótica pentecostal, que é a nossa. É a nossa ótica, a ótica pentecostal. Assim como os reformados tomam por base os escritos de Paulo, os pentecostais têm então priorizam as declarações de Lucas no livro de Atos. Então os pentecostais vão priorizar essas declarações do livro de Atos para então basear-se no que nós vamos falar aqui agora. O ponto principal do modo pentecostal de compreender o batismo no Espírito Santo é que ele ocorre num momento posterior à conversão. Em um momento após a conversão. Existe um outro momento que não é apenas a conversão, em que o batismo com o Espírito Santo ocorre. Nós teríamos então aí duas experiências fortes, marcantes, que seria a conversão e também o batismo no Espírito Santo. A ICT, ela segue essa linha, a linha do pentecostalismo clássico, que acredita que após a conversão há um determinado momento em que nós somos cheios do Espírito Santo para essa obra específica e especial também, que é levar Cristo, fazer Cristo conhecido. Somos capacitados para isso.
há, então, esse preenchimento, essa imersão. E isso também é afirmado por um pentecostal clássico, que é o pastor Silas Daniel, que escreveu um dos livros, e ele fala nesse livro a respeito dessa imersão. Ele fala sobre esse preenchimento completo depois da conversão. Quando isso acontece dentro, então, da nossa ótica pentecostal, há uma transformação. Não há transformação que ocorre na conversão, porque nós somos transformados na conversão. Nós recebemos sim a revelação do Espírito Santo e somos transformados na conversão. Somos transformados do pecado, né, das trevas para o reino, né, do Filho do seu amor, porque nós fomos ali resgatados. Agora, o que acontece? Nós temos nesse momento da conversão, né, que nós fomos transformados. Após isso, nós temos também a questão do batismo com o Espírito Santo na ótica pentecostal. E aí, o que é importante nós compreendermos? Nós temos aí, então, alguns exemplos, né, que nos levam a ter essa base. Por exemplo, Paulo, ele se converteu na estrada de Damasco. Ele se converteu ali na estrada de Damasco. Em Atos 9, então, como nós já falamos, 9:17, ele foi cheio do Espírito Santo ali na casa de Ananias. Mas ele se converteu antes. Ele compreendeu quem era Jesus antes. A identidade de Jesus foi revelada a ele antes. E em Atos 9:17, ele foi cheio do Espírito Santo. Também há a clara conversão dos samaritanos, em Atos 8. Quando eles creem no Senhor Jesus, ouvem a palavra, creem no Senhor Jesus com alegria, são batizados nas águas e, posteriormente a esse batismo, eles são batizados com o Espírito Santo. Esse é um outro exemplo do preenchimento posterior à conversão. Alguns teólogos, eles vão afirmar ou alegar que isso foi uma exceção, ou que os samaritanos não tinham se convertido. Nós ouvimos isso, né? Os samaritanos não tinham se convertido verdadeiramente. A conversão deles foi só após a imposição de mãos dos apóstolos. Nesse livro que nós estamos estudando, o Dr. Kinner, ele faz um alerta a respeito disso. Porque se nós tomarmos como modelo de que os samaritanos só receberam o Espírito Santo, só se converteram nesse momento em que foi imposto as mãos sobre eles, nós abrimos aí um precedente perigoso. Porque aí podemos então afirmar que uma pessoa que crê na palavra, recebe ela com alegria, né, tem esse entendimento do batismo nas águas e se batiza nas águas e ainda assim necessita de imposição de mãos para receber Cristo. Nós vamos invalidar aí a obra da graça, nós negamos a suficiência de crer em Cristo. Então esse alerta, ele é bastante importante para que nós, quando refutados em relação a essa questão, de que em Atos 8, esses samaritanos não tinham se convertido antes do batismo, porque essa é uma alegação dos reformados em relação ao batismo posterior à conversão. É compreendermos que, se eles não haviam se convertido antes, né, e não tinha tido esse entendimento antes, foram batizados nas águas, fica aí um precedente muito perigoso de que nós precisamos de imposição de mãos humanas para recebermos, então, a conversão e entendermos essa suficiência de Cristo. Então, esse é um ponto da nossa visão, da nossa ótica pentecostal. Claro que há muito mais coisas, e o livro, se vocês puderem, quem ainda não adquiriu, possa ler ele na íntegra. Há muitos ensinamentos, a gente tem aprendido bastante ali, mas o horário não vai nos permitir que a gente vá além. Mas, na prática, eu queria trazer algumas coisas aqui para nós.
a respeito do que acontece na prática, a respeito do batismo no Espírito Santo. O que nós observamos? Nós observamos uma certa confusão, uma cobrança e até mesmo frustração em relação a esse tema, o batismo no Espírito Santo. E por que isso acontece? Porque em algumas igrejas, a cobrança em relação ao batismo com o Espírito Santo é algo absurdo. É algo que faz com que as pessoas se sintam diminuídas. É uma cobrança por quem não fala em línguas, por exemplo. Nós concordamos que o falar em línguas é uma evidência com o batismo, no batismo com o Espírito Santo. Ele é porque ele é visível a todos. Todos podem ver quem fala em línguas. Então, é uma evidência de que há um batismo no Espírito Santo. Mas há igrejas que as pessoas não podem ter ministérios se não falam em línguas. As pessoas não podem ter cargos ou obreiros até, não podem ministrar, não podem participar do corpo de forma ativa quando elas não falam em línguas, o que seria, então, uma prova do batismo no Espírito Santo. E essas pessoas, elas acabam buscando o batismo no Espírito Santo de uma forma tão insana, que quase que ela quer conseguir isso com forças humanas. Então, ela faz como se fossem cronogramas, né? Então, ela tenta buscar métodos e formas. Se você digitar na internet como ser batizado com o Espírito Santo, você vai achar receitas de como ser batizado com o Espírito Santo. Eu já ouvi, inclusive, pessoas dizendo para você falar glória, 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 até a sua língua enrolar, você vai falar em línguas e, uau, batizado com o Espírito Santo. Isso tudo minimiza demais a grandiosidade do que é o batismo no Espírito Santo. O presente que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. As fórmulas humanas e aquilo que nós tentamos fazer para que esse batismo aconteça, eles não valem de nada, porque pessoas muitas vezes simulam que estão falando em línguas. Porque você escuta a vida toda palavras que podem ser decoradas. Então, pessoas podem simular isso sem que esse fenômeno, ou essa atitude não mude em absolutamente nada a sua vida. Porque o batismo no Espírito Santo, ele precisa te transformar, te encher, te capacitar para a missão que você e eu temos no reino de Deus. Então, frases como essa, você precisa buscar mais. Você ainda não fala em línguas? Dá uma vergonha, né, de responder. Mas você ainda não fala em línguas? Se você não fala, você não é batizado. E eu sei que, nesse momento, a gente acaba pisando num terreno delicado. O momento em que a gente vai falar a respeito dessa questão da evidência do batismo como falar em línguas. Eu sei que essa é uma questão delicada, principalmente no meio pentecostal, porque há uma supervalorização ao falar em línguas. Há como se fosse uma superdotação espiritual. E, de fato, é algo tremendo. De fato, é algo maravilhoso. Mas o falar em línguas, ele é um dos dons do Espírito Santo. Ele não é o único e nem o mais importante. Porque olha o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 14. Ele nos incentiva a buscarmos todos os dons, mas em especial o da profecia. Porque quem fala em línguas, fala a Deus. Mas quem profetiza, o faz para edificação e encorajamento dos homens. Então, o falar em línguas, ainda que ele seja algo maravilhoso, e Paulo, ele diz que ele também falava em línguas, talvez mais do que todos eles, mas o falar em línguas, ele não pode ser visto como o único dom
que o Espírito Santo tem para nos oferecer. Porque há muitos outros, e é para isso que nós somos corpo. Porque se todos nós aqui falarmos em línguas, e ninguém tiver o dom do discernimento, ninguém tiver o dom da palavra de sabedoria, ninguém tiver os outros dons, nós seríamos um corpo capenga. Um corpo faltando partes. Então, é necessário que nós compreendamos isso. E eu sei que esse é um assunto delicado, que quando alguém diz que não fala em línguas, automaticamente é compreendido como uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo. Ainda sobre isso, eu acho que nós podemos observar a nossa experiência pessoal. Mas é claro que também a nossa experiência, ela pode ser proveitosa, mas ela não pode ser dita como uma norma absoluta. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente toma a nossa experiência como norma absoluta. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o batismo no Espírito Santo. Como eu falei para vocês no começo, nós crescemos, eu e o André, numa igreja tradicional, histórica. E essa questão do batismo no Espírito Santo era pouco falada, né? Pouco compreendida, e a gente não tinha essa compreensão dos dons do Espírito. Houve um momento em que eu tive certeza da minha conversão. Esse momento eu guardo ele no meu coração para o resto da minha vida. Eu tinha 20 anos e eu estava na igreja desde os meus 0 meses. Estava na igreja a vida inteira, mas eu tenho a absoluta convicção de que eu me converti aos meus 20 anos. Eu tive a revelação de quem era Jesus e do que Ele tinha feito por mim 20 anos depois de estar sentada num banco de igreja ouvindo a palavra. É claro que eu não tiro esse tempo como um tempo perdido, de forma nenhuma. Sei que Deus me guardou de muitas coisas, né? Me guardou de muitas coisas, mas o costume também pode nos levar ao engano. O costume também pode nos afastar de Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, muito, muito mais longe do que pessoas que estão fora. Porque o nosso coração não está conectado com Ele. Então eu tenho convicção do exato momento da minha conversão. Mas passado algum tempo, eu estava vivenciando algumas experiências e vendo algumas coisas que eu ainda não havia experimentado. E eu desejei esse batismo no Espírito Santo. Eu queria esse preenchimento. E eu não conseguia compreendê-lo. Eu não conseguia entender como que isso iria acontecer. E aí, eu queria pedir a ajuda do André e do Alex, que ficou sentadinho hoje o dia inteiro. Eu me lembro que um pastor, ele tentou me explicar. Como eu não entendi, ele desenhou. É para vir aqui, está paradinho. Como ele não entendeu, ele desenhou. Como eu não estava entendendo, ele desenhou para mim. Eu vou pedir para eles abrirem aqui, que eu vou fazer exatamente o que ele fez para mim, para que eu compreendesse. Vem aqui na frente, porque eu saí da live. Eu acho que só o Alex dá conta. Obrigada. Eu achei que ia ter que segurar dos dois lados. Eu me lembro que ele pegou um coração assim e colocou na lousa. E aí ele fez esse pontinho e disse para mim: quando você se converte, você recebe o selo com o Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo e você está salvo. Você está salvo. Se você morrer naquele momento, você está salvo. Pessoas que aceitam a Cristo no último minuto, no leito de morte, ela está salva. Ela não teve tempo de se batizar nas águas. E muitas vezes não teve tempo de ser batizado com o Espírito Santo. Não dá para a gente afirmar isso, mas muitas vezes não teve tempo de se batizar com o Espírito Santo. Mas ao passo que você vai crescendo com Cristo, você vai deixando que o Espírito Santo tome espaço em todo o seu ser, em todo o seu coração. Toda a sua vida vai sendo tomada pelo Espírito Santo de uma forma que não haja mais espaço para o nosso eu, somente o Espírito Santo. E quando, talvez eu seja uma pessoa muito visual, acho que vocês percebem isso por causa dos slides, mas quando eu vi isso, eu compreendi. Havia mais
Havia mais que estava disponível. Eu poderia, além do selo do Espírito Santo que eu já tinha recebido esse selo, eu podia receber um preenchimento. Eu poderia receber uma imersão do Espírito Santo. No Espírito Santo. Obrigada, Alex. Uma imersão no Espírito Santo, de maneira que ele tomasse todo o meu coração, todo o meu ser. A partir desse entendimento, eu falei, Senhor, eu quero isso. Eu quero isso, mas eu não sabia como fazer. Eu procurei por pessoas que me dessem o caminho, que me dessem a receita, que me dissessem como chegar lá. Mas cada um havia vivido isso de uma maneira diferente. Não havia uma receita. E sabe por que não há uma receita? Porque isso é obra da graça de Deus. Não é por força humana. Nós não conseguimos isso de forma humana. Porque senão isso seria mérito nosso. Seria mérito da nossa santidade, mérito da nossa busca, mas isso é obra totalmente soberana do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então houve um momento em que, talvez quando eu menos esperava, eu fui tomada de algo inexplicável, que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Era como se da cabeça aos pés eu fosse preenchida por uma força, por uma alegria que não cabia dentro de mim. Não cabia, e eu queria gritar isso para o mundo inteiro. Eu queria dizer ao mundo inteiro o quanto aquilo era tremendo, o quanto aquilo era maravilhoso. Mas o mais impressionante disso tudo é que eu não falei uma palavra em línguas nesse momento. Eu fui tomada de uma alegria indescritível. A partir daquele momento, a minha vida não foi mais a mesma. Eu já tinha recebido o entendimento de Cristo, já estava vivendo uma vida diferente, mas o poder do Espírito Santo que me tomou a partir daquele momento foi algo sobrenatural. A forma como eu compreendia as Escrituras, a forma como eu via as situações, o discernimento que o Senhor me dava das situações espirituais, era algo que eu nunca havia experimentado. 2 anos após esse fato, em outro dia em que eu também menos esperava, eu recebi o dom de línguas. Não foi ao mesmo tempo. Essa é a minha experiência. E eu tenho certeza que as suas são completamente diferentes. Então é por isso que eu disse que a nossa experiência, ela pode ser proveitosa, mas ela não pode ser tomada como regra absoluta. Isso seria, de fato, como se nós estivéssemos dando ao Espírito Santo maneiras que ele possa agir e outras maneiras que ele não possa agir. O Espírito Santo, ele pode batizar na conversão? Pode, porque ele é Deus e ele é soberano. O Espírito Santo pode batizar no batismo nas águas. Nós temos a experiência do nosso pastor Paulo Romero, que foi batizado no Espírito Santo, no batismo nas águas. Pode também, porque ele é Deus e ele é soberano. Ele pode batizar em outro momento? Pode também, porque ele é soberano e ele faz da forma como ele quer. Se nós morrermos sem sermos batizados com o Espírito Santo, nós somos salvos. Nós não estamos condenados se nós não recebermos esse preenchimento. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Essa é a única condição para que eu e você tenhamos a vida eterna. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos um plus a mais para vivermos aqui e conhecermos essa plenitude do Espírito Santo e termos ousadia para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele não nos garante salvação. Quem garante a salvação é a graça de Cristo, é crer nele como Salvador. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele nos habilita para nós realizarmos a obra do reino de Deus. Ele não é algo que Deus nos dá para nossa vanglória ou para nós nos mostrarmos por aí. Algumas pessoas querem receber o dom de línguas ou qualquer outro dom para que as pessoas olhem para elas e, que espiritual,
que bênção esse irmão. Se esse irmão orar, isso vai acontecer. Se esse irmão, Deus vai usar esse irmão para falar comigo. O outro ele não usa. É aquele determinado irmão que Deus vai usar. Então, pessoas às vezes querem receber o batismo com o Espírito Santo para que sejam vistas dessa forma. Sejam vistas dessa maneira. Mas o batismo com o Espírito Santo, pelo contrário, ele é para que nós possamos depender ainda mais de Cristo. É como uma declaração de: Senhor, tudo que há em mim, tudo que há dentro de mim, precisa ser esvaziado para que eu seja preenchido pelo Espírito Santo. É uma dependência. Então não é para vanglória, não é para que nós venhamos nos aparecer com os nossos dons e nos mostrarmos por aí. É justamente para que a gente dependa ainda mais dele. Então muita coisa emocional, muito emocionalismo, muitas vezes nós temos visto. Isso é triste demais. Parece que se o culto não tiver momentos em que haja essas manifestações, o culto não foi válido. Deus é soberano, Ele faz aquilo que Ele quer no momento em que Ele quiser. Nós vemos que esse emocionalismo nos atrapalha de discernir. É certo de que tanto essa experiência que eu contei para vocês, quanto a de vocês, gerou emoção no momento. Eu disse para vocês, eu fui invadida de uma alegria e de algo que eu não consigo nem explicar em palavras. E isso faz parte das nossas emoções. É certo que as experiências com Deus também, elas nos levam, a sentir, nos conduzem à emoção. Mas a emoção não nos conduz à experiência com Deus. A experiência pode nos conduzir e ter certas emoções, mas a emoção, ela sozinha, não nos conduz a uma experiência com Deus. É necessário mais. É necessário entrega, é necessário que nós tenhamos essa compreensão. E partindo para uma conclusão, meus irmãos, eu não acredito que Deus trabalhe de uma única forma, só de um jeito, só uma forma é a forma como Deus trabalha, porque em 1 Pedro 4,10 diz que cada um exerça o seu dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Existem muitas formas de Deus trabalhar. Deus é criativo. Deus é um Deus olha para o mundo, para o universo que Ele fez, a criação. Deus é criativo nas suas formas, nas suas cores, nos sabores, de tudo aquilo que nós experimentamos. E Ele é criativo na forma de agir no nosso meio. Múltiplas formas. Então, eu não creio que Deus, Ele faça de uma maneira, porque o Espírito Santo, Ele não é engessado, Ele não é previsível. Quando nós queremos determinar uma única forma do Espírito Santo agir, uma única forma de recebermos o batismo no Espírito Santo, nós estamos engessando o Espírito Santo. Estamos dizendo que ele vai ter que ser moldado ao nosso molde, fazer da forma como nós cremos. E aí, quem é que sai com resultado nisso tudo? Entre reformados e pentecostais, nós fazemos parte da mesma igreja, do mesmo corpo. Então não existe uma única forma. Como eu já falei, o Espírito Santo pode batizar na conversão, no batismo nas águas. Depois disso, Ele faz da forma como Ele quiser, porque Ele é Deus. Utilizando ainda mais uma vez uma afirmação aqui do livro do Dr. Craig Keener, ele diz que enquanto boa parte da igreja discute em que momento e de que forma o batismo ocorre, se na conversão ou depois dela, o que está realmente sendo deixado de lado, e o que é triste, é qual a real dimensão do que o batismo no Espírito Santo significa. Para que ele serve? Qual é a razão? Como nós já falamos no começo. O Espírito Santo, ele verdadeiramente nos transforma quando nós nos convertemos. Isso é inegável. Ele nos transforma. Se não fosse assim, o Espírito, nós não teríamos esse convencimento do pecado. Mas desse momento em diante, nós precisamos continuar a depender
desse poder. Nós precisamos continuar a buscar, porque em Cristo há uma fonte inesgotável. Não há fim de tudo aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós precisamos continuar buscando, porque é inesgotável a fonte que Ele nos oferece, a fonte que nós podemos beber. O batismo no Espírito Santo, então, ele é o poder divino concedido à igreja para capacitá-la para uma missão, a de levar Cristo e fazer Cristo conhecido ao mundo. O batismo com o Espírito Santo, ele nos traz a credencial, a autonomia de irmos adiante e levarmos Cristo conhecido. E é isso que nós queremos, que a nossa vida, o nosso coração, como a gente viu aqui no desenho, seja totalmente preenchido, de forma que não sobre mais espaço, e que nós venhamos a ser, para o mundo ver que em nós habita um Espírito vivo, que em nós habita um Deus soberano. Nós precisamos buscar isso, queridos. E se você, de repente, talvez você não está aqui, talvez esteja na live ou vai assistir essa ministração através do YouTube depois, tem se debatido com essas questões, porque muitas vezes a questão da religiosidade traz um peso muito grande. Saiba que a forma como Deus faz e trabalha é da forma mais inesperada possível. E que nós devemos sim buscar o Espírito Santo e sermos preenchidos por Ele. Mas que não existe uma única maneira dele fazer isso. Então não vamos atrás de receitas ou de fórmulas mágicas. O batismo com o Espírito Santo não é algo místico. Não serve para que nós venhamos nos mostrar ou nos vangloriar. Ele serve para que nós venhamos a levar e fazer Cristo conhecido através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.